E aí, bom dia, tudo bem? Por aqui, Renan Sabino, mais um dia. Dia 1º de abril, faltam 22 dias pro meu aniversário. Que da hora, que da hora. 22 dias pra celebrar o meu nascimento. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus mesmo. Não esqueçam da sua água. É muito doido. E hoje vai ser diferente. Ontem foi dia 31 e eu acabei não gravando. Eu tava na casa dos meus pais, tava passando a Páscoa lá. É a primeira Páscoa que eu passo de 4 anos de vida com o Senhor na casa dos meus pais. Curti, fiz algumas coisas que eu queria fazer, mas eu sempre tô aprendendo a mais, tô aprendendo a lidar, né, em ser esse pequeno Cristo. Para mim, muitas vezes é mais fácil ser esse pequeno Cristo para pessoas de fora, né, do que os de dentro da minha casa. Né, ontem eu tive a felicidade de pregar pro Miguel, pro um dos mais novos lá. E a mensagem que assolava o coração dele era: e se eu não encontrar alguém que não me traia? E ontem nós estávamos deparados no que? No está consumado, né? Jesus foi traído, foi levado até Pilatos. Está consumado. E eu quero dissertar sobre João 19 para vocês e deixar o Espírito Santo conduzir. João 19. Jesus é condenado. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe no rosto. Eu lembro quando eu era criança, duas coisas faziam uma criança ficar irada com outra criança. Era bater no rosto e xingar sua mãe. Xingou a mãe e bateu no rosto, era porrada, porrada comia. É uma assim, até hoje eu sinto que né, tipo, é um misto de vergonha misturado com sei lá o que, velho. Tipo, mano, pra que você tá falando da minha mãe? Tá doidão? Era isso. E era pior, né? Eram as palavras mais. Muito doido. Batiam-lhe no rosto. Batiam-lhe no rosto. Eu não sei como isso tá soando pra vocês, mas é um misto de barulho no estômago, assim. Tipo, ele tá apanhando no rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu o estou trazendo a vocês, para que saibam
que não acho nele motivo algum de acusação. Ele está apanhando, sendo açoitado, com uma capa de púrpura, sendo batido no rosto. E não há acusação sobre ele. Não há acusação sobre ele. Ele está sofrendo e não há acusação sobre ele. Você tem noção que ele já está apanhando por você? Ele já está apanhando por mim. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucificai-o, crucificai-o. Mas Pilatos respondeu: levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo, disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como Pavimento de Pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da pregação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: mata, mata, crucificai-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. O que mais me pega é: eu estou esperando o Messias. O Messias está na minha frente.
e eu não consegui reconhecer. E eu tô gritando: mata, mata, crucifica-o. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando sua própria cruz, ele saiu Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria cruz. Ele saiu para um lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com as seguintes inscrições: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. E a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorte quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, perto dela, o discípulo a quem ele amava disse à sua mãe: aí está o seu filho. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava disse à sua mãe: aí está seu filho. E ao discípulo: aí está sua mãe. Naquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família, já que ela não tinha mais casa, porque naquela época a cruz era feita das estruturas da casa da pessoa. A morte de Jesus. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja, pegaram uma esponja e passaram nessa vasilha. Colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus.
Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. E essa esponja foi molhada, esse vinagre que eles estão falando aí, é algo grotesco, assim, porque é algo que os caras limpavam, tipo banheiro, tá ligado? Alguma coisa desse tipo, sei que era algo muito sujo. Era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem, que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constataram que já estava morto. Não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, os soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a escritura noutro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Jesus é sepultado. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilato o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Ele não tinha culpa. Ele não tinha culpa. Não tinha como provar nada. Nada de nada. Não tinha como provar nada. Ele não tinha culpa. Era minha, era sua, essa culpa era de todos nós. A verdade é que, apesar de
todas as indignações possíveis e todas as indignações possíveis vêm à minha cabeça, assim, quando eu tô lendo os evangelhos que falam sobre a crucificação, sobre as pessoas não conseguirem ver Jesus. Essa é a verdade. Porém, é um dos dias mais que nós teríamos que celebrar muito, com festa, porque é o dia que ele entrega a própria vida para que eu estivesse aqui hoje, falando em nome dele. Para que ele pudesse vencer a morte. Para que hoje você pudesse ter vida circulando dentro do seu corpo. Para que você não tivesse mais condenação. É tão incrível que nós não tem nada. Tipo, o diabo não pode te condenar de nada. Nada pode ficar sobre você mais, sabe? Literalmente ele te deu uma nova vida. Literalmente, assim, ó. Eu lembro que teve um dia antes de me converter. E eu tava no terreiro, assim. E a conversa era exatamente essa, assim. Os crentes, eles do nada vão pra igreja, aceitam Jesus, aí mudou toda a vida deles. E eu olhei aquela parada, eu não sabia, né? Porque eu nunca fui daí, não havia sido da igreja. Falei, como assim? Perdoa tudo, você acredita? E a gente, naquele momento, a fala era muito de... como fosse uma piada, sabe? Mal sabia eu que para isso acontecer, ele fora culpado sem chance de defesa, assim. É a primeira vez que eu leio e me deparo com e Pilatos tentou salvá-lo e o povo dizendo mata-o, mata-o. Eu devo confessar a vocês, é difícil, tá? Não vou mentir, não. É um misto de injustiça que vem dentro do meu corpo, assim, de, tipo, só que ao mesmo tempo é como se eu soubesse que ele entregar a própria vida fosse necessário, sabe? O que mais me pega é o quão encantador, o quão surpreendente, o quão ele entregou a própria vida. Quando ele disse para Pilatos, nenhuma autoridade foi dada a ti, senão do alto. Você só pode estar fazendo o que você está fazendo agora, porque meu pai
meu pai. Meu pai está deixando isso acontecer. Sei lá, velho. Eu fico. Eu só tenho a agradecer a esse cara. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado por ter morrido por nós. Obrigado por ter entregue a própria vida por nós. Eu não tenho palavras para dizer o quanto eu sou grato por você ter me dado a liberdade. O quanto eu sou grato por você ter me dado a chance de te conhecer. Devo confessar que eu queria ter nascido e andado contigo. Devo te confessar, é muito difícil para mim, porque te ver morrer sem porquê, mas o porquê é tão grande de contrapartida, o porquê tem tantos nomes. Tem seu nome, tem meu nome, tem o nome dos seus filhos, tem o nome dos meus filhos. Mas Renan, eu ainda não tenho filho, exatamente. E esse porquê, que pra mim até 2 segundos atrás era sem porquê, tem nome e sobrenome. Obrigado, Senhor, obrigado. Eu só tenho 1,64 m e você preparou tudo pra mim. O quão insignificante é o meu tamanho, para que Deus se importasse comigo. Para que Jesus entregasse a própria vida por mim. Eu realmente não sei o que falar. Eu só sei que eu vou agradecer por todos os dias da minha vida. E enquanto houver vida aqui, eu vou falar em seu nome. Obrigado. Muito obrigado, Jesus. E me perdoa por todos os pecados que eu ainda vou cometer. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. 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 Ai, cara. Obrigado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Ele morreu pelos meus e pelos seus pecados.
Tchau.